A disputa pelo Congresso dos Estados Unidos já começou. As prévias partidárias definem os candidatos às eleições de meio de mandato, que ocorrem em novembro. Em alguns estados, o processo já revela as divisões dentro dos partidos. É o que a gente acompanha agora na reportagem do nosso correspondente Eliseu Caetano. As eleições presidenciais americanas ainda estão distantes, mas a disputa pelo Congresso já está a todo vapor. Neste ano, os estados realizam as chamadas eleições primárias, que servem para escolher os candidatos dos partidos para a eleição geral de novembro. Só nesta semana, eleitores de Michigan, Kansas, Missouri, Virgínia e Washington foram às urnas. Em Michigan, uma das disputas mais acompanhadas foi a prévia democrata para o Senado. O progressista Abdul El-Sayed derrotou a deputada Haley Stevens, apoiada pela cúpula do partido. O resultado é visto como um teste da disputa ideológica dentro do Partido Democrata. Como afirma o professor de Relações Internacionais, Vitélio Brostolin. As primárias são essencialmente eleições para decidir quem vai representar cada partido na eleição geral. E elas são particularmente importantes nos Estados Unidos porque os partidos funcionam de maneira diferente daquela que nós estamos acostumados no Brasil. Os partidos nos Estados Unidos são muito mais descentralizados e as direções nacionais têm menos poder para simplesmente escolher quem serão os seus candidatos. Alguns estados realizam primárias abertas, em que eleitores não precisam estar registrados no partido para participar. Outros adotam prévias fechadas, restritas a eleitores registrados naquela sigla. Também existem modelos intermediários, e as regras podem variar, até mesmo entre as disputas realizadas no mesmo estado. Na prática, as prévias funcionam como a primeira grande filtragem da eleição. Em vez de os partidos simplesmente indicarem um candidato, os eleitores podem ter papel direto na escolha de quem vai representar cada sigla na eleição geral. Em muitos distritos dos Estados Unidos, um dos partidos é tão dominante que a verdadeira disputa acaba acontecendo nas primárias e não em novembro. Imagina, por exemplo, um distrito em que historicamente 70% dos eleitores votam nos democratas. Quem vencer a primária democrata provavelmente será eleito ali. E o mesmo ocorre em vários redutos republicanos. E é aí que entra a importância das eleições de meio de mandato. A votação geral vai ser realizada em 3 de novembro. Estarão em disputa todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes e cerca de 1/3 das cadeiras do Senado. Também haverá disputas por cargos estaduais e locais, de acordo com o calendário de cada estado. O resultado define qual partido terá a maioria em cada uma das duas casas nos próximos 2 anos. E isso pode ter impacto direto sobre a capacidade do presidente de avançar com a sua agenda. Para aprovar leis, o governo precisa construir maiorias no Congresso. Uma mudança no controle da Câmara ou do Senado pode alterar a relação de forças entre a Casa Branca e o Legislativo. Vencer uma primária não significa necessariamente que aquela posição representa a maioria dos americanos. O que ela demonstra é que está se movimentando a base de um partido em uma determinada região e quais são os assuntos que mobilizam essa base. As prévias também permitem enxergar as disputas internas que existem dentro de cada partido. Em Michigan, por exemplo, a vitória de Abdul El-Sayed mostrou a força de uma ala mais progressista entre os democratas. El-Sayed defendeu durante a campanha propostas como a ampliação do acesso à saúde e mudanças na política econômica. A vitória ganha um peso maior ainda porque Michigan foi um dos estados vencidos por Donald Trump em 2024. Agora, El-Sayed vai enfrentar o republicano Mike Rogers na eleição de novembro, em uma disputa que pode ter consequências para o controle do Senado. Em Missouri, outro resultado chamou a atenção. A ex-deputada democrata Cori Bush perdeu a prévia para Wesley Bell, em uma disputa que também expôs as divisões internas do partido. Para os republicanos, o grande desafio é manter a maioria no Congresso e transformar a popularidade de Trump entre a sua base em votos para candidatos ao Legislativo. Para os democratas, a disputa é pelo caminho que o partido vai seguir para tentar recuperar espaço em Washington. E os resultados das prévias podem dar pistas sobre quais perfis de candidatos têm mais força
entre os eleitores de cada partido. Perder uma das casas não significa que o Trump ficaria sem poder, né? Ele continuaria comandando o executivo, né? Continuaria exercendo as competências presidenciais, pode vetar projetos e pode utilizar atos executivos dentro dos limites constitucionais, mas a sua capacidade de produzir grandes mudanças legislativas diminuiria. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.